Agora, a quantidade de força que eu tenho aqui não pode ser a mesma quantidade de força que eu tenho aqui, porque a distância aqui é menor do que aqui. Então, se você for pensar bem, o cuidado que o núcleo tem que ter com esse elétron talvez seja maior do que com que o núcleo tem que ter com esse elétron, porque esse aqui está mais próximo. Ok? Então, a eletronegatividade é a força que o núcleo exerce sobre um elétron. Ok? Outro detalhe. Qual dos dois elétrons você acredita que saia com maior facilidade? Lembre também que esse átomo e esse átomo não tem apenas 4 elétrons. Porque para eu chegar nesses 4 elétrons, lembrando, ó, camada 1, 2, 3. Ou seja, é 3 com 4 elétrons. Ó, camada 3 com 4 elétrons. O que é camada 3? Ó, 3 com 4 elétrons. Eu posso colocar 4 elétrons na S? Não. Para eu chegar no 3 com 4 elétrons, eu tenho que chegar na 3, colocar 2 aqui e o resto aqui. Então, para eu chegar aqui, eu tive que fazer... Deixa eu apagar isso aqui. Para eu chegar aqui, nesse 3, eu tive que fazer 1S2... Ficou pequenininho? Deixa eu aumentar. Deixa eu fazer... É que o fio tá me pegando aqui. Eu tive que fazer, ó... Deixa eu fazer aqui em cima para você enxergar. 1S2... Para eu chegar na 3, eu tive que preencher a 1. Depois, preencher a 2. Depois, colocar 2 aqui. Depois, colocar 2 aqui. Para eu chegar... Opa, 2, desculpa. Para eu chegar com 4 elétrons na última camada. 4 elétrons na última camada. Ou seja, só porque eu tenho 4 elétrons na última camada, não quer dizer que eu tenho que ter 2 aqui. Eu tenho que ter esses 8 aqui no meio do caminho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e tem esses 4. Ou seja, quando eu falo que eu tenho 4 elétrons na última camada, eu não tenho só esses elétrons no átomo. Eu tenho vários outros elétrons. Aliás, no átomo todo eu tenho 2 e 2, 4 e 6, 10, 12, 14. Então, o núcleo tem que se preocupar com 14 elétrons. E aqui, o núcleo tem que se preocupar com 32 elétrons. Quando eu fizer a distribuição eletrônica toda, eu vou ver que esse número, né, é o número de prótons e o número de elétrons, e esse aqui é o número de prótons e o número de elétrons. Então aqui eu tenho 14 elétrons, aqui eu tenho 32 elétrons. Qual dos dois núcleos tem mais elétrons para se preocupar e para segurar naquele caminho? Porque o núcleo é o que faz a atração na medida certa para o elétron ficar girando naquele caminho. Um outro detalhe que eu esqueci de falar em todos os vídeos. Todos os elétrons são iguais. Todos os elétrons têm a mesma carga. Então, para eu manter esse elétron nesse caminho, eu tenho que exercer uma força diferente do que para manter esse elétron nesse caminho. Ou do que para manter esse elétron nesse caminho. E essa força se chama eletronegatividade.